Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando a obra Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 14 com o tema Em Ti Mesmo. Meu nome é Juarez Pavão e eu convido a todos para fazermos esse belo estudo dessa obra maravilhosa que a doutrina espírita nos trouxe. O capítulo começa com uma afirmação de Paulo de Tarso. Tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Paulo, Cartas aos Romanos, capítulo 14, versículo 22. Comenta o Espírito Emmanuel. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura, aquela cuja expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo, diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso, se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Então, queridos ouvintes, o que é que Emmanuel quer nos dizer comentando essa afirmativa de Paulo de Tarso? A gente aprende no Espiritismo que a fé ela é humana e divina. Isso a gente pode encontrar lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que que a fé ela é humana e divina? Porque a fé está associada às nossas convicções a respeito de nossas potencialidades. E ela se desdobra de duas maneiras. A primeira é a certeza de que eu e você, como filhos do Criador, somos dotados de virtude e potencialidades que nos levam a realizar tudo aquilo que Deus nos confiou, tudo aquilo que está dentro das capacidades humanas de realizar. Todos, sem distinção, somos dotados de potencialidades divinas para realizações das mais diversas matizes. E um outro aspecto da fé, que é a fé divina, está associada à certeza da vida espiritual. Além da certeza da vida espiritual, está associada à certeza de que estamos plenamente amparados pela espiritualidade durante a nossa jornada terrena. Portanto, para que a gente possa evoluir plenamente, temos que desenvolver as duas asas da fé, a fé humana e a fé divina. Portanto, caros ouvintes, aqui nesse capítulo, intitulado Em Ti Mesmo,
O título já vem nos dizer muita coisa. Vem nos informar que, para que eu possa caminhar nessa jornada evolutiva, eu tenho que confiar em mim perante Deus. Pois, se o Pai fizesse o quadro das felicitações pelos filhos, como diz o nosso querido Emmanuel, ele estragaria as potencialidades que estão latentes em todos nós, esperando desabrochar. Portanto, é necessário que a gente tenha o esforço e o concurso da vontade associada à fé humana, ou seja, a fé que nos faz acreditar nos nossos próprios potenciais, para que a gente possa, de fato, desenvolver virtudes e concretizar realizações das mais diversas naturezas. Portanto, nunca devemos deixar de confiar em nós mesmos, porque somos filhos do Criador, dotados de poderes inimagináveis, capazes de realizar qualquer coisa que está ao nosso alcance. Então, Emmanuel é muito preciso quando nos exorta a ter a confiança em si próprio. E para isso, você, eu e qualquer outra pessoa não precisa ser religioso para ter essa fé humana. Inclusive, muitos ateus ou pessoas que não, de fato, seguem algum segmento religioso, mas acreditam em Deus, conseguem desenvolvê-la desde muito cedo. E por isso, conseguem realizar prodígios na sociedade. Então, vamos aprender a pôr em prática o magnetismo da fé humana. Como finaliza Emmanuel, se Deus confiou em nós determinadas tarefas, por que nós não vamos confiar em nós mesmos perante Deus para realizá-las? Então fica aqui essa reflexão. Ela é simples, porém extremamente importante para podermos construir algo de bom em nossas vidas. E não apenas no círculo pessoal, mas no círculo social. Porque, como bem sabemos, o Espiritismo nos diz que o plano do Evangelho não é de salvação individual, mas de redenção coletiva. Portanto, precisamos pôr em prática as potências da fé para evoluirmos e ajudarmos o próximo e a sociedade a evoluir junto conosco. E nesse círculo coletivo de edificações, cada um de nós é responsável por um pedacinho da obra divina. Por isso é que Jesus sempre nos estimula ao exercício da prática das virtudes que ele exemplificou. Lá no Livro dos Espíritos, o Kardec ele perguntou aos espíritos se a gente poderia vencer nossas más inclinações. E o que os espíritos responderam? Que frequentemente sim. Porém, o que nos falta é vontade. Quando a gente pratica a vontade, ou melhor, a boa vontade, a gente consegue movimentar o magnetismo que existe no espírito, na alma de cada um de nós enquanto encarnados. E dessa movimentação saem resultados maravilhosos. Porém, infelizmente, nós ainda procrastinamos esse exercício. Exercício esse que tem que começar pela prática da caridade. Por isso, Chico Xavier já dizia que fora da caridade não há salvação, ou seja, fora do exercício do bem, eu não tenho como avançar, eu não tenho como evoluir. Certa vez, aquele famoso cientista Albert Einstein já havia nos dito
que a força da vontade é superior à força da energia nuclear. O Einstein foi muito feliz quando colocou isso, porque, de fato, a nossa vontade, segundo a doutrina espírita, é dotada dessa força magnética construtiva que precisa ser posta em prática, como nós temos dito. Então, meus caros ouvintes, vamos sempre ter em mente que o acreditar em si é sim uma expressão da fé e uma expressão da divindade que há em cada um de nós. E por uma dedução muito simples, a gente percebe que, se nós não tivermos confiança, fé em nós mesmos, nós também não teremos uma fé em Deus plena, porque Deus está em nós. Então, se Deus está em mim, se Deus confia em mim, como eu poderei não confiar em mim e dizer que tenho fé em Deus? É um contrassenso. Portanto, meus queridos ouvintes, o ideal para a nossa evolução é desenvolvermos a fé plena, a fé humana e a fé divina, porque são faces da mesma moeda. Diante da certeza de que estamos o tempo todo amparados pela espiritualidade superior, que Jesus e essa pleiade de espíritos que com ele cooperam conspiram a nosso favor, nós temos sim que acreditar e confiar nos nossos potenciais. Assim, nós conseguiremos realizar tudo aquilo que nós precisamos para a nossa evolução. Portanto, queridos ouvintes, esse foi o nosso estudo de hoje, que a gente pode até resumir em poucas palavras. O que a gente precisa para ter fé em si mesmo é primeiramente ter fé em Deus. E depois que eu desenvolvo a minha convicção em Deus e percebo que eu também sou obra divina, eu passo a ter confiança em mim mesmo. Mas para que tudo isso se concretize, eu tenho que ter o concurso da boa vontade. Como já dizia Tiago, lá na literatura evangélica, fé sem obras é morta. Como é que eu vou acreditar em mim se eu não procuro exercitar a minha boa vontade? Se eu não procuro sair do lugar? Então, é muito simples. É só querermos, agirmos e acreditarmos, né? Então, com base nesse tripé, né? Ou aliás, com base nesses 3 pilares, vamos dizer assim, a gente encerra o estudo de hoje. Essa foi a nossa contribuição para o livro Caminho, Verdade e Vida. E amanhã já retomaremos esse estudo com o capítulo 15. Eu espero que todos tenham gostado. Eu espero que vocês possam estar sempre conosco nesses estudos, porque nós aprendemos em conjunto. A gente está em constante aprendizagem. Eu me despeço de vocês, desejando grandes realizações e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.